Sabem qual é a grande lição da história da humanidade que tiramos de todos estes episódios do Sapiens? É que, quando temos acesso às ferramentas certas, a criatividade humana não conhece limites. Foi por isso que fizemos esta parceria com a Shopify. A Shopify é a melhor opção para quem quer criar um negócio online e tornar os seus sonhos realidade. Se antigamente Napoleão tinha de marchar por toda a Europa ou César tinha de atravessar o Rubicão, hoje podemos criar os nossos próprios impérios a partir do conforto da nossa casa. Basta ir a shopify.com, começar a sua avaliação gratuita e mais uma rota comercial bem-sucedida. Até Alexandre o Grande ter inveja de todo o mundo de possibilidades que se abre a qualquer negócio que escolhe processar as suas vendas com a Shopify. Compras e pagamentos que funcionam na perfeição, sem confusões nem dúvidas. Basta ir a shopify.com, repito, shopify.com, começar a sua avaliação gratuita e explorar a nova rota da seda que é a Shopify. O nosso agradecimento à Shopify por patrocinar este episódio. Se gostarem deste e de outros conteúdos Broá, considerem tornar-se patronos em patreon.com/broapodcasts, onde podem ter acesso a episódios exclusivos de vários programas. Visitem patreon.com/broapodcasts para mais informações. Califórnia, 1967. A mão de alguém. Os dedos dobrados em garra. Um toque que é uma ordem. Fica aí. Não te movas. O corpo treme. Encolhe-se. A memória toma conta dos músculos treinados às ordens do medo. Tantas outras mãos. Tantas outras ordens. Novo gesto. Um toque que é um empurrão, que é um murro, que é agressão. Fica aí. Não te movas. Não reajas. O corpo treme. Encolhe-se. Não mostres as garras. Não mordas. Fica aí. A memória de outros golpes é mais forte que qualquer corrente, qualquer algema, qualquer jaula. Novo gesto. Nova agressão. Tantas que perdemos a conta. O corpo treme, encolhe-se, mas está farto de fugir. Já não há espaço naquele canto escuro. A memória não tem mais para onde ir. Foram vezes demais. Ninguém sabe quantas ao certo, mas muitas. Não fiques aí. Move-te. Mostra as garras, morde. A mão já não assusta. Aproxima-se de novo, os dedos dobrados em garra, achando que será igual, mas desta vez espera-lhe algo afiado. Esta é a história do Partido dos Panteras Negras. Olá a todos, bem-vindos ao terceiro episódio do especial A Terra dos Livros. Hoje vamos tratar de uma época conturbada da história americana, os anos 60.
Esta é a década do assassinato de Kennedy, da Guerra do Vietnã, do sonho de ir à Lua, do pavor dos soviéticos e da contracultura hippie. Um período em que a geração nascida no pós-guerra punha em causa as certezas dos seus pais e a América repensava a sua relação consigo própria e com a sua cultura. Um dos mais claros exemplos deste processo foi a luta pelos direitos civis dos afro-americanos. Já todos ouvimos falar de Martin Luther King, de Malcolm X e da Nação do Islão. E além destes grandes nomes, todos ouvimos falar daqueles homens e mulheres de boina preta e casaco de cabedal a gritar palavras de ordem. Eram os Panteras Negras. Um partido nascido nas ruas da Califórnia contra a violência policial que, com o passar do tempo, foi ganhando mais e mais conotações. Seriam um movimento pela justiça? Uma milícia radical? Um grupo de ativistas armados? Ou a vítima de traições, opressão, perseguições e campanhas de desinformação? Afinal, eram vítimas ou predadores, justiceiros ou criminosos. Num período em que todas as fronteiras se apagavam, não admira que os Panteras Negras pudessem ser tudo isto ou nada disto ao mesmo tempo. Uma coisa é certa: o seu início era a resposta a algo bem concreto. Em 1964 foi aprovado o chamado Civil Rights Act, que acabou por lei com a segregação que existia nos Estados sulistas americanos. Foi uma vitória decisiva para a comunidade negra. Mas havia muito a fazer. Não só no Sul, mas nos meios urbanos considerados mais progressistas. Há décadas que milhões de americanos negros tinham migrado para o norte e oeste americano, em especial para a zona da Baía de São Francisco. Lá encontraram outros desafios: dificuldades de integração, poucas oportunidades e uma crescente guetoização das suas comunidades. O resultado foi a pobreza generalizada e confrontos regulares com a polícia. No papel, havia igualdade de direitos, mas na realidade, as comunidades negras continuavam presas à discriminação. Foi neste contexto que, em 1966, em São Francisco, um jovem negro de 16 anos, chamado Matthew Johnson, foi abatido a tiro por um polícia branco enquanto fugia de um carro roubado. Tudo isto no coração de um bairro com enorme presença afro-americana. Não era o primeiro jovem negro a ser abatido pela polícia. E, como sabemos, não seria o último. Mas na altura foi gatilho suficiente para fazer explodir a tensão entre a comunidade negra e as autoridades. A violência tomou conta da cidade. Houve motins, tiroteios, recolher obrigatório, mas no meio do caos, 2 homens viram ali a sua chance de lutar pela mudança. Eram eles Huey P. Newton e Bobby Seale, ambos negros de origem sulista e radicados na Califórnia. Sentiam todos os dias a injustiça social que afetava as suas comunidades. Seguiam de perto o ativismo dos grandes nomes da época e eram fortemente politizados, tendo lido Marx, Mao, Durkheim e Che Guevara. Entre o violento dia-a-dia das comunidades e os altos voos do pensamento revolucionário de esquerda, Newton e Seale estavam convencidos de que iriam encontrar uma forma legítima de resistência. Foi assim que criaram o seu próprio movimento, o Partido Pantera Negra para a Autodefesa. Na altura, com um objetivo muito específico de prevenir a brutalidade policial.
e para símbolo do partido escolheram algo que resumia as suas intenções: uma pantera, um animal que apenas ataca quando está encurralado. O imperativo era a autodefesa eficaz. Para isso, os jovens Seal e Newton inspiraram-se no livro Negros com Armas, do ativista negro Robert Franklin Williams, que, entre outras coisas, defendia responder à violência com violência, sendo o porte de arma essencial na defesa dos próprios negros contra quem os queria oprimir. Newton tornou-se perito na regulação de armas de fogo nos Estados Unidos. Na época, na Califórnia, era permitido por lei andar armado desde que as armas estivessem sempre à vista de todos. Por isso, a solução para a defesa dos negros era clara e direta. Era preciso arranjar armas. E para angariar fundos para armamento, os homens escolheram um método pouco convencional: vender o livro vermelho de Mao a estudantes universitários da Universidade de Berkeley, na Califórnia. Com o armamento angariado, os dois homens começaram a criar pequenas patrulhas armadas que pairavam de forma ameaçadora em certos bairros da cidade de Oakland. E por mais estranho que possa parecer, a ideia funcionou. Como a lei da Califórnia permitia o porte de arma à vista de todos, as patrulhas não estavam a fazer nada de ilegal. Qualquer polícia que sentisse a tentação de abusar do seu poder sobre os elementos mais frágeis da comunidade já não encontrava um bairro amedrontado. Encontrava, isso sim, meia dúzia de patrulhas vestidos com casacos de cabedal e boinas pretas, de arma em punho, que não disparavam primeiro, mas sabiam fazê-lo em caso de necessidade. A mensagem era literalmente desarmante. Chega de sermos vítimas. Se quiserem disparar sobre nós, responderemos na mesma moeda. Contudo, os Panteras Negras não se ficaram pelas milícias. Em janeiro de 67, abriram a sede do partido em Oakland. Pouco depois, lançaram o seu manifesto, onde já se vislumbram algumas ideias consolidadas. Queriam o fim da brutalidade policial, o fim da opressão às suas comunidades. Traçavam-se diferenças relativamente a movimentos anteriores. Os Panteras eram diferentes de Luther King por se fixarem em autodefesa, diferentes da nação do Islão por rejeitarem a religião, e diferentes de Malcolm X, em específico, por rejeitarem o capitalismo. E aqui entramos numa componente ideológica importante. Tal como Newton e Seal eram marxistas-leninistas, fã de Marx e Che Guevara, e tal como as primeiras armas tinham sido financiadas com a venda de textos revolucionários chineses, também o partido seria assumidamente de extrema esquerda, aplicando esses princípios à realidade americana. O movimento começou rapidamente a ligar a exploração dos americanos negros à exploração de todos os pobres oprimidos em todo o mundo, esbatendo as barreiras da raça e da nacionalidade. A luta dos Panteras Negras não era só pelos direitos dos americanos negros. Era a luta universal dos pobres e oprimidos num sistema capitalista. Por isso, atraiu uma curiosa coligação de jovens negros marginalizados, estudantes universitários brancos e intelectuais e académicos.
com a sua promessa de justiça social, empacotada numa iconografia revolucionária, os Panteras Negras depressa ultrapassaram os limites das comunidades em que tinham nascido e ganharam destaque nacional. Para os média, compreensivelmente, os Panteras Negras eram irresistíveis. Havia neles uma junção de ideologia destemida e lives de teatralidade. Em 1967, 2 momentos bastante cinematográficos correram o mundo. Em fevereiro, numa conferência dedicada à memória de Malcolm X, os Panteras serviram de escolta armada à viúva de X. Depois, em maio, um grupo de Panteras Negras, armados, foi fotografado a invadir o Capitólio da Califórnia, precisamente em protesto contra uma proposta legislativa que acabaria com a liberdade de usar armas à vista no Estado. A iconografia teatral dos Panteras chegou às televisões e às capas de jornais e inspirou reações muito diferentes. Para alguns americanos, em particular para jovens estudantes e simpatizantes de esquerda, os Panteras Negras eram a conclusão inevitável de centenas de anos de opressão. A pantera fora atacada durante muito tempo e agora deitava as garras de fora e mordia quem lhe fizesse mal. Mas para muitos outros, incluindo as autoridades, era impossível separar as alegadas boas intenções dos Panteras dos seus métodos potencialmente violentos. Nenhum nível de opressão justificava a criação de milícias, ou tratar os polícias como cães, ou andar armados com carabinas na rua. E como é que partiam da luta contra o preconceito e iam parar ao fim do capitalismo? Ou seja, ao fim do sistema económico do país inteiro? Mas quem tinha medo dos Panteras ficava sem argumentos com alguns dos seus programas. Em vez de andarem aos tiros nas ruas, uma das prioridades do grupo eram os chamados programas de sobrevivência, projetos de ajuda social em comunidades desfavorecidas. O mais famoso era o Free Breakfast for Children, pequenos almoços gratuitos para crianças, que a certo ponto dava pequenos almoços grátis a 20.000 crianças todos os dias em vários pontos dos Estados Unidos. Graças aos Panteras Negras, aqueles estranhos e duros homens cobertos de armas e cabedal, dezenas de milhares de crianças desfavorecidas tinham acesso ao que seria, para muitas, a única refeição decente em todo o dia. O que, por sua vez, lhes permitia ter melhores resultados escolares e reduzia a probabilidade de entrarem no crime. Esta era a bala mais mortífera dos Panteras Negras: a crença na correção de injustiças sistémicas. E claro, programas como estes tornaram o grupo muito popular, inclusive entre americanos brancos liberais e celebridades como Marlon Brando, Jane Fonda e John Seaborg. Mas havia quem detestasse os Panteras Negras. Em particular, outro grande nome deste período da história americana. Para J. Edgar Hoover, o fundador e diretor do FBI, os Panteras Negras juntavam, num único inimigo, as duas grandes paranoias da época: o medo das comunidades marginalizadas e o medo da extrema-esquerda e da influência soviética. Nem os pequenos almoços a crianças serviam de atenuante. Num comunicado interno do FBI, Hoover chegou mesmo a escrever que a popularidade dos Panteras Negras, conquistada através dos seus programas de ação social, era exatamente o seu maior fator de perigo, por dar uma roupagem bem intencionada a um grupo que considerava perigosíssimo. E foi assim que, ainda no final dos anos 60, os Panteras Negras ficaram na mira do COINTELPRO,
o Counterintelligence Program. Na prática, o ramo de operações secretas e altamente controversas do FBI. Os Panteras Negras atraíam a atenção do grande poder. Os seus inimigos já não eram os polícias armados nas ruas. Eram, isto sim, a mais poderosa instituição do governo americano. E a Pantera seria apanhada a dormir. Chicago, 4 de dezembro de 1969. A rua está em silêncio. O prédio de tijolo é iluminado por escassos candeeiros. 4 da manhã. Hora suspeita. Até que se ouvem ruídos. Lentamente, os carros chegam. Os homens saem em silêncio. Grupos grandes, 2 equipas. São polícias e têm uma missão. Cercam o prédio, respiram sem um ruído e num ápice carregam sobre a entrada. Há um estrondo de luz e depois tiro atrás de tiro atrás de tiro. 99 tiros. Um homem no chão e outro morto na sua cama. Os conflitos com as autoridades começaram a aumentar a partir de 1967. Em outubro desse ano, Huey Newton, um dos fundadores dos Panteras Negras, esteve envolvido num tiroteio em que um polícia foi morto. Newton tinha já um antecedente de ofensa à integridade física. Aguardava então julgamento por homicídio involuntário. Um líder na cadeia era má publicidade para o partido. Mas neste ponto parecia que nada podia parar os Panteras Negras. O percalço tornou-se num momento-chave. O partido lutou contra a reputação que estava a ser criada para Newton e em 1968 organizou uma série de protestos sobre a campanha Free Huey, que argumentava que este tinha sido falsamente incriminado. A adesão foi enorme e expandiu verdadeiramente o movimento. A popularidade foi tal que o núcleo de Oakland deixou de ser o único. A certo ponto, o partido estaria presente em 6 grandes áreas metropolitanas pelo país inteiro, incluindo Nova York e Los Angeles, e teria até 5.000 membros ativos, todos eles jovens, estudantes, ativistas e intelectuais negros. Os brancos não podiam inscrever-se formalmente, mas eram incentivados a participar nas atividades. Até algumas tragédias contribuíram para a expansão do partido. Eldridge Cleaver, o chamado Ministro da Informação dos Panteras Negras, envolveu-se num conflito com a polícia em abril de 68, em protesto pelo assassinato de Martin Luther King. Acabou em tiroteio e na execução a sangue frio pela polícia de um Pantera Negra. Cleaver acabaria por fugir para Cuba e depois para a Argélia, onde fundou o primeiro núcleo internacional do partido, estabelecendo relações com dignatários internacionais, especialmente e surpreendentemente com a Coreia do Norte. Bem ou mal, acontecia o oposto daquilo que o FBI queria: a expansão do movimento. E por isso mesmo, a atividade do Bureau tornou-se cada vez mais perniciosa. O programa Free Breakfast for Children era constantemente perturbado pelas autoridades, de forma mais ou menos direta.
A certo ponto, em 1969, numa altura em que o país estava mergulhado na Guerra do Vietnã, Hoover declarou que os Panteras Negras eram a maior ameaça à segurança interna americana e recomendou, internamente, o uso de qualquer meio necessário para causar desunião nos Panteras Negras. E se aqueles ativistas não tinham medo das armas tradicionais, então era preciso destruí-los de outra maneira. Outra coisa que Hoover declarou foi que não era possível juntar-se ao Patreon da Broá através de um mero clique na descrição deste episódio. E que mesmo que se fosse, não daria para aproveitar uma série de conteúdos exclusivos por lá. Errado, Hoover. É o que se espera de um homem com nome de aspirador. É aqui que voltamos ao COINTELPRO, o programa do FBI especializado em operações secretas e campanhas de desinformação. Há duas ações do COINTELPRO contra os Panteras Negras que conhecemos bem e que tiveram um resultado trágico. A primeira foi a criação de correspondência falsa enviada aos Panteras Negras e a outros movimentos semelhantes que entretanto tinham surgido, como o Grupo Nacionalista Negro US Organization, e que incluía insultos e ameaças para criar um clima de tensão propício à violência. Redigidas em gabinetes do FBI e postas a circular entre os grupos, estas mensagens foram criando um clima de confusão, discórdia e ódio mútuo que, mais cedo ou mais tarde, conduziria à violência. Em 1969, uma reunião entre os dois grupos explodiu numa troca de tiros e 2 Panteras Negras foram assassinados por membros da US Organization. Eu não sei se isto fica claro aqui, mas esta estratégia do FBI é uma troca de cartas e de correspondência que fazia os grupos virarem-se uns contra os outros. Portanto, estas acusações de insultos e ameaças eram falsificações entre grupos. O clima de paranoia que se seguiu levou 3 membros dos Panteras Negras a torturarem e matarem outro membro, o jovem Alex Rackley, sob suspeita deste ser um informador. Até Bobby Seale, um dos fundadores originais dos Panteras, foi implicado no caso e levado a julgamento. As táticas subversivas do FBI estavam a funcionar. Mas o mais claro abuso das autoridades viria pouco depois. Como parte da doutrina de infiltração do FBI, um jovem de 18 anos chamado William O'Neill foi convencido a inserir-se no capítulo de Chicago do grupo sob a alçada do Pantera Negra Fred Hampton, de 21 anos. Hampton preocupava o FBI. Andava a trabalhar no que chamava Coligação Arco-Íris, um projeto de colaboração entre vários grupos de ação social revolucionária em Chicago. A união que o FBI não queria. O'Neill foi convencido a aproximar-se cada vez mais de Hampton, ao ponto de estar no seu círculo próximo e conhecer as vulnerabilidades da sua equipa de segurança. Depois, organizou-se um raid policial à casa de Hampton. O'Neill deu todos os detalhes da casa e terá colocado suporíferos na comida de Hampton. A polícia entrou na casa e disparou indiscriminadamente sobre os homens, matando um membro dos Panteras que estava armado e executando Hampton na sua cama. Num total de 99 tiros disparados, apenas um foi por Panteras Negras. Dias depois,
a polícia tentou fazer um raid ao núcleo da Califórnia do Sul, que resultou numa enorme operação e num tiroteio de 4 horas entre a polícia de Los Angeles e os Panteras Negras. Milagrosamente, ninguém morreu, embora 4 polícias tenham sido feridos. Entre sucessos, mortes e julgamentos, o partido estava mergulhado no caos. Em poucos anos, 2 dos líderes originais tinham sido presos. Um líder local fora morto na própria cama e o ministro da Informação fugira para o exílio. Qualquer tentativa de organização entre os vários núcleos era destabilizada pelas campanhas do FBI. E até a opinião pública começou a virar-se contra os Panteras Negras. Para os seus apoiantes, a onda de caos e violência era mais uma prova da opressão das autoridades. O tal sistema que os Panteras Negras sempre tinham criticado voltava-se contra eles, usando o ultrapoderoso FBI para desmantelar os movimentos. E ainda por cima, por métodos subversivos e cobardes. Mas um número crescente de críticos tinha ali a confirmação de todos os seus medos. Afinal, os Panteras Negras eram tão maus como pareciam. Ativistas radicais, armados, propícios à violência e que usavam ocasionais programas sociais para ganhar a simpatia da opinião pública e ocultar as suas verdadeiras intenções. Os Panteras Negras não queriam igualdade, paz, justiça. Queriam violência, tortura e morte. O que seguiu foi uma longa história de declínio. 13 anos de assédio constante das autoridades e lutas internas sobre a direção do partido. Bobby Seale, um dos fundadores originais, abandonou o partido. Eldridge Cleaver, o tal ministro da Informação exilado, também se afastou definitivamente. O movimento que tinha feito tanto com tão pouco caiu numa espiral de desunião e paranoia. Ninguém confiava em ninguém. Qualquer carta podia ser falsificada. Qualquer ligação telefónica vigiada. Qualquer novo membro podia ser um espião do FBI. E sem união, sem comunicação, sem organização centralizada, de nada valia as armas ou a ação social. Entre um grupo de homens e mulheres motivados e a força do aparelho do FBI, a luta não podia ser mais desigual. O sistema venceu. Os Panteras Negras ocupam um espaço curioso na história. Na imaginação popular, ficaram rotulados como perigosos extremistas armados. E sim, a verdade é que vários membros dos Panteras Negras, como Bunchy Carter, por exemplo, tinham um passado complexo de violência e pertença a gangues na sua juventude. É também verdade que Eldridge Cleaver, o tal exilado, ligou o grupo a regimes autoritários como a Coreia do Norte e que houve episódios de violência injustificada praticada por elementos dos Panteras Negras, até contra alguns dos seus próprios membros. Parte da sua fama de violência era mais do que justificada. Mas lembremos que este era um grupo de homens e mulheres a tentar por tudo mudar tanto a sua condição como a dos seus semelhantes, e que foram capazes de reconhecer que a questão ia também para além da raça e que era uma questão de desigualdade económica. Nesse espaço, tiveram um espantoso sucesso na sua ação social, ao ponto de ser essa mesma ação que Hoover e o FBI considerava ser perigosa. Seria apenas a ação social ou o crescer de um partido anticapitalista? A interferência,
admitidamente exagerada do FBI ao abrigo do COINTELPRO, que também foi feita contra Martin Luther King e Malcolm X, torna o caso ainda mais difícil de analisar. Todos os movimentos são feitos de indivíduos, uns de pior índole que os outros, e nem todos com as intenções que os seus líderes tinham em mente. Seriam os Panteras Negras assim tão violentos como se pensa e como a certo ponto se faziam retratar? Ou será que foram empurrados progressivamente para essa violência por um sistema que não queria lidar com o poder da sua ação social? Até que ponto a imagem dos Panteras Negras correspondia à verdade ou é uma construção feita à medida daqueles que os queriam desacreditar? O que quer que os Panteras Negras fossem na realidade, não conseguiram sobreviver à pressão do FBI. Depois de uma agonia de mais de uma década, o partido foi formalmente dissolvido em 1982 e os seus cerca de 5.000 membros espalhados aos 7 ventos. Novas organizações, fundadas por ex-Panteras Negras, como o New Black Panther Party, a Black Panther Militia, o New Panther Vanguard Movement e outros semelhantes, bem tentaram carregar a tocha, mas foram condenados à obscuridade. Também os líderes dos Panteras Negras tiveram fins diferentes. Bobby Seale, um dos fundadores, foi inocentado de acusações de homicídio e tortura e continuou ativo na vida política nos anos 70. Chegando a ficar com o segundo lugar na corrida a mayor de Oakland pelos democratas. O outro fundador, Huey Newton, foi libertado depois de cumprir 2 de 15 anos por homicídio involuntário e dedicou o resto da sua vida a causas sociais, mostrando-se cada vez mais anti-violência. E o exilado Eldridge Cleaver acabou por abandonar o partido no início dos anos 70 e, curiosamente, veio envolver-se na indústria da moda, tentando popularizar, e juramos que não estamos a inventar, calças com preguilhas fálicas à moda renascentista. À primeira vista, a vitória do FBI parecia demolidora, mas veio com um preço: a sua própria credibilidade. Em meados dos anos 70, já depois da morte de J. Edgar Hoover, o FBI admitiu abuso de poder e o seu novo diretor, Clarence Kelly, pediu desculpas em público. Na mesma década, o programa secreto COINTELPRO foi exposto nos jornais e, mais tarde, numa comissão do Senado americano. E os americanos, horrorizados, descobriram que o FBI cometera milhares de crimes em nome da segurança nacional, incluindo prisões ilegais, espionagem a cidadãos americanos e incitamento à violência. E depois, aos vilões, que na verdade se revelaram também vítimas da fúria do FBI. William O'Neill, o tal jovem coagido a infiltrar-se nos Panteras Negras e cujas ações levaram à morte de Fred Hampton, foi posto no sistema de proteção de testemunhas, mas mais de 20 anos depois seria entrevistado pela televisão a propósito do papel que teve. Admitiu tudo. Pouco depois da entrevista ser emitida, cometeu suicídio. A história dos Panteras Negras representa bem os anos 60 americanos. Um período em que a América procurava acertar contas com um passado de violência, racismo e discriminação e conciliar a ideia que tinha de si mesma com a realidade vivida por milhões de americanos. Como sempre acontece em grandes mudanças históricas, quando uma sociedade se olha ao espelho, o que vê lá refletido pode ser assustador. Há quem recuse, há quem o atrase, há quem diga que o pouco já feito é mais que suficiente.
Há quem desculpe os excessos de alguns para combater os excessos de outros. As panteras foram o resultado disso mesmo. Um grupo de homens e mulheres que, perante a inércia de um país inteiro, lutaram contra essa realidade até o limite da sua própria vida. E do outro lado, como se a América lhes quisesse dar razão, enfrentaram os representantes perfeitos da sociedade que os oprimia. Uma força policial poderosa que não jogava com as mesmas regras. Se conhecessem a história dos Panteras Negras e do FBI de Hoover, é provável que os pais fundadores da América tivessem acrescentado outra verdade evidente por si mesma à sua declaração. A prosperidade de uns por vezes custa a liberdade de outros. Na terra dos livres, alguns nascem com liberdade, outros são forçados a conquistá-la. E num país colossal como a América, há males que demoram séculos a resolver. Obrigado a todos por terem ficado connosco mais um episódio. Esta história é uma história complexa, é uma história difícil, mas acho que era um passo importante na caminhada que este especial tem estado a dar. Portanto, começámos por ver, isto surge no contexto dos 250 anos da América, começámos por ver o nascimento da América, vimos no episódio anterior um momento de profundíssima transformação americana em prol de uma América guardiã do mundo, de certa maneira, e agora chegamos ao ponto em que a América tem que se olhar para si própria e começar a refletir alguns dos dilemas e das questões que ficaram por resolver ainda do primeiro episódio. Na Terra dos Livres, esta liberdade tem sido sempre relativamente subjetiva e tem sido mais direcionada para uns do que para outros. Aqui é posto em cima da mesa um dos grupos que reclama essa liberdade por meios muito controversos e do qual nós de forma nenhuma dizemos que será positivo ou que será negativo. Essas conclusões não nos caem sobre nós fazer, mas sim sobre os ouvintes ao conhecerem a história. Lidar com a história é precisamente também lidar com isto. Lidar com um conjunto de ações humanas sobre as quais nós, ao ficar a vê-las, temos que depois ponderar e pensar e pronunciar-nos, às vezes sim, outras vezes ou não, sobre o rumo que as mesmas tomaram. De qualquer forma, não nos parecia possível passar pela história da América e ver esta progressão da forma como este país gigantesco se reinventa, se reimagina, se requestiona constantemente, sem passar por aquilo que é o movimento contra a cultura dos anos 60, em particular pelos Panteras Negras, que parecem ter sido uma das faces mais marcantes desse movimento, descontando o Bob Dylan, mas eu não ia pôr um episódio sobre o Bob Dylan agora, no meio do especial sobre a América. No próximo episódio, que será o último desta nossa narrativa, pelo menos por enquanto, até que no futuro queremos fazer mais episódios sobre a América, vamos mudar aqui o nosso shift. Portanto, vamos sair desta forma como a América se olha a si próprio e como nós somos um podcast português, profundamente português, vamos fazer como fecho a forma como a América e Portugal se encontram num momento muito específico. E este momento para mim é particularmente marcante porque é a junção entre um espírito incrivelmente novo e moderno americano e um espírito profundamente velho e antiquado português. No próximo episódio vamos analisar a relação entre John F. Kennedy e António Oliveira Salazar. Vemo-nos no próximo episódio. História Obscura é um podcast da série Sapiens, produzido pela Broá Podcasts, narrado por mim, Luís Francisco Sousa. Com direção criativa de Luís Francisco Sousa, escrito por Hugo Simões, pesquisa por Hugo Simões, direção técnica de Rita Cabrita, edição por Rita Cabrita e Sara Milan, identidade gráfica desenvolvida por Rita Cabrita e Luís Francisco Sousa. Já sabem, se gostarem deste e de outros conteúdos Broá, considerem tornar-se patronos em patreon.com/broapodcasts.